Olá, como vai você? Tudo bem? Nós somos o podcast Fora do Sistema. Eu aqui, Bruno Inácio, junto com os meus companheiros, pastor Isaac, pastor Diogo, começamos mais um episódio do nosso podcast de Fora do Sistema. Esse podcast tem o objetivo de trazer para você clareza a respeito do reino, a respeito das coisas celestiais, a respeito do modelo original da Igreja de Jesus nessa terra. Eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer os nossos patrocinadores, as pessoas que nos ajudam, ao Instituto Marília Mendonça, que nos proporciona, através da sua ajuda, a possibilidade de estarmos no ar falando de um evangelho genuíno, pleno, que ajuda pessoas. Nós ajudamos algumas comunidades, alguns movimentos, como o movimento que o pastor Daniel faz lá em Luanda, lá na África, na Angola, cuidando de crianças, cuidando de pessoas, levando o alimento que é necessário para ajudar essas pessoas, a Casa de Davi, a Casa de Davi também que trabalha com recuperação de pessoas, o movimento que o doutor Ronaldo Zago também faz ali na Cidade de Deus, onde que ele cuida também de dependentes químicos. Enfim, nós estamos trabalhando para o reino, estamos trabalhando para servir pessoas, e nós queremos convidar você a estar conosco, nos ajudando, através dos QR Codes, através aí do nosso WhatsApp, através das nossas redes sociais. Nos comunique, nos chame, nos ajude, pois a sua ajuda ela é importantíssima para esse trabalho. Nós vamos colocar algumas imagens aí dos nossos amigos lá na África, por causa das doações que esse programa recebeu. Pessoas estão sendo alimentadas, cuidadas naquele lugar. Você é o nosso convidado todo especial a estar conosco, nos ajudando, tá certo? Nós contamos com você. Pastor Diogo, suas considerações iniciais? A paz seja para todos que estão aí ouvindo esse podcast, que o Espírito Santo traga clareza para você, para sua família, para sua igreja local, você como líder, possa, através de tudo aquilo ou isso que o Espírito Santo está promovendo, você venha ao entendimento, a ser liberto de uma maneira muito clara para esse tempo. É isso que o Espírito Santo quer. Pastor Isaac, também as suas considerações iniciais, pastor Isaac? Graça e paz a todos. Nós temos aí todas as saudações do apóstolo Paulo, ele dizendo graça e paz logo de início, né? Isso. Porque é o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça e da paz. Então quero começar como o apóstolo Paulo começava as suas epístolas, até porque a gente quer, de alguma maneira, ajudar a igreja a voltar à sua origem, ao seu estado original, ao seu estado de submissão, sujeição total ao governo do Espírito Santo. No episódio anterior, nós começamos aqui falando acerca do sistema falido que as igrejas vivem, nesses tempos modernos, nesses tempos atuais, que é um modelo e é um sistema totalmente contrário da igreja original. Nós fizemos aqui algumas denúncias, se é assim que nós podemos dizer, e é um ensinamento contínuo, e nós estamos aqui abrindo as portas para que essa orientação celestial possa alcançar a sua vida. E eu quero começar aqui, mais uma vez, com o nosso mestre, pastor Isaac, Rabi. O nosso Rabi, que tem um conhecimento poderoso, uma revelação poderosa acerca dessas verdades, não é isso? O resultado de tudo isso, pastor Isaac, é que a igreja mundial ela tem fechado as portas para o modelo celestial da igreja, não é isso, pastor Isaac? Sim, nós temos de Atos até Apocalipse 18 a trajetória da igreja. A gente não pode pensar que existe várias igrejas, só existe um corpo do Messias, que é a igreja.
Agora, em várias épocas, em várias dispensações, vamos dizer assim, a igreja ela foi governada ora pelo Espírito Santo, ora pelos homens. Existe uma só igreja. Agora, como que a igreja chegou no estado que ela está hoje? Ela foi sendo corrompida pouco a pouco. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 18, nós temos a seguinte informação. A revelação da visão, ou a interpretação da visão que João teve. Apocalipse 17, 18 diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então está claro que aquela mulher é a figura de uma cidade. Que cidade que é? Babilônia. Então nós temos em Apocalipse 17 a revelação de que a mulher é uma cidade, e nós temos também em Apocalipse capítulo 21 a revelação de uma outra cidade, que nós chamamos de Jerusalém, mas na verdade é Al-Shalom. Jerusalém é a cidade celestial, a cidade que é uma mulher também. A figura de uma noiva adornada, que vai ser apresentada ao seu marido, que é o Messias, que é Cristo. Então, o que a gente não pode deixar de entender é que só existe uma igreja. Várias denominações, várias placas, vários líderes, várias visões, mas só existe, aqui nas regiões celestiais, só existe uma igreja. Nós não podemos perder isso de vista. E essa igreja que aparece em Apocalipse 17, 18, que é chamada de a grande cidade ou de Babilônia, ela está 100% corrompida. Por quê? Porque já não é mais a Laodiceia. Já mudou, transicionou. Já não é mais Laodiceia. Da mesma forma, para exemplificar, da mesma forma que aparece uma serpente em Gênesis 3, em Apocalipse 12, essa serpente já não é mais uma serpente, é um dragão. Houve uma mutação. Da mesma forma aconteceu com a igreja. A igreja de Atos foi sofrendo mutações, até chegar nesse estado aqui de Apocalipse 17, 18. A mulher sempre vai ser a figura da igreja, seja ela governada pelo Espírito Santo ou não. Então, nos dias de Acabe, a figura da igreja ali, ou da nação de Israel, é a liderança de Jezabel. Em todas as vezes que a Bíblia falar de uma mulher, é a figura profética de uma igreja. No primeiro momento, numa interpretação primária, vai ser aquela pessoa mesmo, aquele reino. Mas numa interpretação secundária, usando a linguagem de tipos, de figura, as linguagens alegóricas, ela vai representar uma igreja em uma dispensação, em uma época, em uma era. Então, nesse momento, o que nós temos é esse modelo aqui de Apocalipse 17, 18, uma grande cidade. O senhor falava algo interessante, que não existe uma falsa igreja. Eu achei muito interessante isso, porque no nosso entendimento, talvez na nossa visão muito rasa, existem dois modelos, mas não há dois modelos de igreja. É um único modelo. É um único que modelo. Sofreu uma mutação, que sofreu uma transformação, pastor Diogo, que sofreu uma mudança ao longo dessa caminhada, ao longo desses dias, ao longo dos tempos, por causa dessa mistura maldita que foi introduzida sorrateiramente, de maneira sutil no nosso meio, e trouxe uma igreja que hoje, infelizmente, não tem diferença nas suas atitudes, na sua postura, na sua maneira de olhar para o mundo, que talvez não há uma diferença, né? E, na verdade, fomos chamados para fazermos essa diferença, mas não há essa diferença por conta dessa mistura que nós vemos nos dias de hoje. Esse é o intuito do de fora, né? Trazer a clareza e o entendimento para que as pessoas possam ser, na realidade, libertas, né? É a libertação mesmo, porque houve o modelo celestial, como a gente fala, e estamos comentando aqui nos episódios anteriores, o modelo celestial e o modelo do homem. Então é interessante que começou com uma serpente e termina com um dragão. O próprio diabo ali, a própria manipulação expressa diante de toda essa situação. O modelo é liberado em Atos, e no decorrer do tempo, até em Apocalipse, isso é denunciado.
como a grande, não como a grande serpente, mas como o grande dragão, né? Sim. Que é a Babilônia, que é esse sistema maldito que vem cauterizando a mente do povo. E é interessante, pastor Isaac, que esse modelo babilônico, ele começa não expressivo, porque se torna expressivo quando é manifesto a figura do dragão, que é o próprio demônio, o diabo. Mas começa lá em Daniel, na Babilônia. Daniel sendo introduzido, o modelo celestial que não negocia, que não senta na mesa, que não faz parte do sistema babilônico. Ali uma grande oposição daqueles três, né? São 3 homens, mais com Daniel, ou seja, homens levantados para não compartilhar e não corromper com a mesa de Jezabel, com a mesa da Babilônia, com Nabucodonosor. Então ele começou bem claro ali o sistema babilônico, lembra de passagem na época, né, pastor? Muito poderoso. Sim. O mais poderoso da terra. Né? Regia toda a terra. O império da terra. E ali começou a mesma oposição. O modelo do céu o modelo do céu introduzido e o modelo do homem, o sistema, né? O sistema demoníaco por trás de tudo isso querendo impor. Então começa ali. E diga-se de passagem, homens liberados por Deus, homens compromissados com Deus, que não se assentou e fez parte dessa mesa. Sim. Existe, como o pastor Isaac disse, do modelo do céu, uma mesa só. Ela é uma mesa, onde senta todos de igual por igual, viu? Apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, senta-se de igual para igual. Existe só um modelo, essa mesa, que ela é referida em Atos capítulo 2, ali no 42, que ela se expande e no decorrer ali de Atos até Apocalipse, também ela se manifesta. Ela se manifesta para destronar as obras do diabo. Sim. Exatamente, pastor Isaac. A igreja nunca deixou de ser igreja. O que aconteceu com a igreja? Ela perdeu a sua essência, ela perdeu a percepção da liderança e da presença do Espírito Santo. Sim. Por causa das misturas. Começaram a misturar lei e graça, começaram a misturar. Olha, muito vinho. Só crer no sacrifício da cruz, que Paulo dizia que era o escândalo da cruz, não é suficiente. Tem que se circuncidar. E assim foram vindo, passando os séculos, né? Vem o Concílio de Nicéia, vem Constantino, vem os bispos da Igreja Apostólica Romana, e aí vai introduzindo as suas crendices, as suas ideias. Roma altera o nome verdadeiro, Roma altera a liturgia, Roma transforma a igreja, o organismo vivo, numa instituição religiosa, torna o cristianismo na religião do império, e aí começa a mudar as coisas, tá? Mas a realidade, a igreja nunca deixou de ser igreja. Porque para o noivo só existe uma noiva. Sim. Entende? Então ela nunca deixou de ser. Ela perdeu, infelizmente, a percepção da presença e da liderança do Espírito Santo. Sim. Isso precisa ficar claro. Nós não estamos aqui batendo na Igreja Católica, na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana. Não é isso. Não tem nada a ver com as denominações. Nós estamos falando de um modelo celestial, único e imutável, que aqui embaixo na Terra não está sendo manifestado porque perdemos a essência e a liderança do Espírito Santo. Perdeu a percepção, como o senhor, né? O senhor diz, não tem mais a percepção do Espírito. Sentou na mesa e negociou. Negociou. Bebeu do vinho do engano. Participou da orgia carnal. A mentalidade foi cauterizada. Não sentam mais na mesa que foi introduzida e direcionada pelo Espírito. Senta na mesa do interesse, do negócio. É isso. E isso aí cauteriza a mente do povo. Se não houver uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente, que diz em Romanos capítulo 12, eles não vão entender isso. Eles deturparam totalmente. E aí, a influência do dragão. Sim. A influência do dragão. Jezabel, Mamon, Leviatã, o orgulho. Sim.
O orgulhoso não consegue sentar mais na mesa, porque ele está acima e sobre todos. Não é o machia, não é o Sim. cabeça. É o orgulhoso. O orgulhoso é movido por interesses próprios. E negociaram, tomaram o vinho da desobediência, do engano, tomaram o vinho da Babilônia e misturou no meio do nosso povo. A falta do conhecimento, né? O meu povo perece, sofre por falta de conhecimento. Não há um questionamento, porque não há uma clareza, não há um entendimento bíblico, e as pessoas são levadas por esses ensinos demoníacos, não é verdade? E não conseguem enxergar uma ação sutil, demoníaca, que tem governado a igreja, né? Tem governado a igreja e mudado os primórdios. Mudou-se tudo, o padrão da igreja celestial, por falta desse conhecimento e dessa busca do conhecimento. Não é E isso, sempre pastor? quando eles ouvem, perdão, Sim. mas eu preciso de... Essa mesa ela é muito clara nesse tempo e eu acredito que se você começar a entender e se assentar nessa mesa, na mesa onde o Machia reina, onde é ele o dono da igreja, tudo vai vir às claras. Na realidade, eles se perderam nisso, se perderam nesse entendimento, não entenderam verdadeiramente o plano original. E diga-se de passagem, é interessante você voltar ao plano original de tudo. Mas, pastor, essa mesa foi corrompida. Ela tem engano, ela tem mentira, ela tem prazeres próprios, ela tem nome próprio, e o nome que está acima sobre todo nome é um só. Não é muitos, é um só. Sim. É o eterno, é o nome já estabelecido desde a fundação do mundo. E eles corromperam tudo isso. Beberam do vinho do engano. Sim. Sentaram na mesa Sim. e começaram a pisar em tudo aquilo que não... Pisaram no santo, negociaram o santo e trouxeram para a mesa o profano. E por isso que as igrejas hoje estão perdidas. Ah, mas você, me peguei muito, pastor Isaac, pastor Bruno. Ah, vocês estão trazendo agora o de fora é uma nova visão? Não, não é uma nova visão, a gente vê muito isso. Exatamente. Nossa, eu recebi, desculpa, eu recebi uma nova visão. A nova visão é uma só, é o modelo do céu. Essa é a nova visão. Ah, eu recebi um entendimento agora, e diga-se de passagem, quando eles recebem uma nova visão, eles engessam isso, empurram isso goela abaixo do povo. Criam mais apostilas, criam mais metodologias. Total, e o povo fica escravizado. Aí existe a influência do dragão, né? Que começou como uma serpente, e diga-se de passagem, não era uma serpente pequena e sem poder, não. Sim. Mas ela foi transicionando. A religião alimentou tudo isso para que se levantasse toda essa situação, mas a Babilônia nos últimos tempos, como diz em Apocalipse capítulo 18, ela cai. Cai a Babilônia. A Babilônia é jogada por terra. A gente tem em Apocalipse 18 a menção dessa Babilônia, desse sistema, dessa igreja que é apóstata, né, que se desviou. Para mim fica muito claro por que essa menção de Apocalipse 18 fala que virou uma habitação de demônio, um antro de toda espécie de espírito imundo, enfim. Só se tornou assim, só chegou nesse ponto por causa de Apocalipse 3:20. Tirou o noivo, tirou o cabeça da igreja, remover o fundamento que Paulo fala em 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode colocar o fundamento qual já foi posto, e quem pôs foi o Todo-Poderoso. Ele colocou o Filho dele como pedra angular, como a pedra da graça, como o fundamento principal da igreja. Removeu isso. Ao remover isso, a Bíblia fala em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Por que a esperança da glória? Porque glória fala da somatória de tudo que ele é, de tudo que ele tem, de tudo que ele fez. Então, o caráter intrínseco de um ser que é santo, de um ser que é amor, que é justiça, foi removido da igreja. Tirou ele não está mais em vós, está lá de fora. Por isso os demônios se apossaram desse lugar. E se você ler Mateus 12, 43 a 45, você vai ver qual é a estratégia do diabo. Ele volta, olha, vê que aquela casa está vazia, ele traz mais 7 demônios. O estado é pior do que o primeiro, o último estado. Então a gente vê aqui, em Apocalipse 18, o último estado. Porque aqui já começa a falar que esse império vai cair. Então, o último estado é esse. Mais
demônios, mais princípios de principados, mais apostasia, mais erros, mais equívocos, se opondo totalmente ao modelo celestial. A simplicidade do Mashiach foi perdida ao longo dos anos. E a igreja deixou de ser um organismo vivo, deixou de ser os membros do corpo do Mashiach, o veículo pelo qual o próprio Mashiach se move na terra e toca nas pessoas, deixou de ser isso para se tornar o que a Bíblia chama aqui em Apocalipse 18:2 de habitação de demônios, antro de toda espécie de espíritos imundos e esconderijo de toda ave impura e detestável. Imagina só, pastor Isaac e pastor Diogo, tudo isso que esse texto está dizendo, não está falando que isso está do lado de fora. Está dentro. Está dentro da organização, dentro das organizações, dentro do sistema religioso. Pastor Isaac, imagina se nós pudéssemos ver tudo isso a olhos nus. Não é verdade? Imagina se nós tivéssemos o poder de enxergar essas ações de maneira física, visível. Né? O que nós veríamos dentro do sistema religioso de hoje? O que nós veríamos dentro das igrejas, pastor Isaac? O que nós veríamos no meio das congregações? Né? Esse é o grande questionamento. Né? Olha, buscar um entendimento, na verdade o de fora, ele tem buscado esse entendimento para que as pessoas sejam libertas disso e vivam o verdadeiro evangelho, o evangelho original da igreja dos apóstolos. Não é isso, pastor Isaac? Você tem algumas menções na Bíblia a respeito de rios, que é uma figura, né, da ação do Espírito Santo. Você tem no Egito o rio Nilo, Sim. que tornava aquela terra fértil. Tudo que produzia lá, que tinha naquele lugar, era produzido ali, às margens do rio. E tornava aquele império, um império riquíssimo, maravilhoso, próspero. Mas não era o rio do Todo-Poderoso. Sim. Não era o rio que a Bíblia chama de rio de águas vivas. Não era o Espírito Santo. Era simplesmente as águas ou o rio. Se você olhar, quando a Bíblia fala em Apocalipse 12 que a serpente virou dragão, fala que esse dragão ele vai atrás da mulher. Ele não consegue pegar. O que ele faz? Libera águas. Libera um rio. Esse é o rio do Egito. Esse é o rio da Babilônia, chamado de rio Quedar. São rios que aparecem na Bíblia que não são os rios do Todo-Poderoso. Não são os rios celestiais. Não são os rios purificadores, libertadores, curadores. Porque existe um rio, não são vários. Então existem rios paralelos. Aqui está claro que esse vinho da Babilônia que embriaga as nações, que embriaga as pessoas, tem a ver com esse rio paralelo. Rio paralelo porque existe um verdadeiro rio, que é as movimentações, as manifestações do Espírito Santo. São as instruções do Espírito, é o mover do Espírito, entende? Então esse vinho fala exatamente dessa corrupção, dessa embriaguez, do sucesso, essa embriaguez que a gente chama hoje do business gospel, né? Sim. Infelizmente, não é gospel, porque não é o evangelho, não é o verdadeiro evangelho. Infelizmente, é uma embriaguez que trouxeram para dentro das nossas reuniões, trouxeram para as nossas festas, para a nossa mesa, para as nossas casas. Tá aí. E a galera tá embriagada com isso. Infelizmente, é o que tem acontecido nos nossos dias. E a gente precisa de verdade trazer o verdadeiro vinho. O verdadeiro vinho. É esse que vai trazer a mudança. Porque aqui em Apocalipse capítulo 18 diz que eles eles beberam do vinho do furor da prostituição. E é interessante que com ela prostituíram os reis da terra e também os mercadores da terra e enriqueceram à custa da sua luxúria. Na realidade está dentro. Ou seja, o poder e a economia. Né? Está dentro. O governo e a economia. Hoje está mascarado dessa prosperidade. A gente ouviu muito, né? Eu tenho um valor daquilo que eu tenho. Ou seja, eu só tenho um valor com aquilo que eu tenho no bolso. Eu já ouvi isso demais. Meu Deus. Dentro do meio do nosso povo. Então, quando eu estou bem, quando eu estou enriquecido, Deus está na minha vida.
E não tem nada a ver com riqueza. O evangelho não é riqueza. O evangelho é perder. Em alguns momentos, o evangelho é perca. Eu comentei hoje de manhã que quando eu saio de casa, eu tenho o costume de falar, Senhor, que a gente ouve muito, cuida da minha vida. Não. Senhor, faça a sua vontade. É difícil você começar a entender isso e transicionar. Me livra da bala perdida, do ombro sanguinário. Senhor, faça a sua vontade da minha vida. Porque só o Senhor tem o poder. Se é só hoje, ponto. A oração é sempre do livramento, da E, prosperidade, do crescimento. Ninguém vai livrar. Ninguém vai te livrar da mão do Todo-Poderoso. Quando ele quer fazer algo, ele faz. Então, na realidade, é Senhor, hoje de manhã, eu estou saindo para trabalhar, que se cumpra a tua vontade da minha vida. Que eu fique debaixo dos teus cuidados, o pastor Isaac sempre fala isso, cuidar dos seus cuidados especiais, cuida da minha família, mas que eu nunca saia e perca a direção do teu Espírito. Um homem sem o Espírito Santo é fracasso total. Um homem conduzido pelas suas emoções, e diga-se de passagem, emoções voláteis, que hoje está bem, amanhã não está, é fracasso total. Mas um homem conduzido pelo Espírito é totalmente diferente. Ele, conduzido pelo Espírito, ele não perde o modelo original daquilo que o Eterno estabeleceu para a sua vida, para a igreja. Exatamente. Aí eles bebem do vinho do engano, sentam na mesa, comentamos no episódio passado. Ó, quanto que você ganhou lá naquele... Ó, aquela igreja lá é bom de ministrar, sabe por quê? Tem muita gente. Eles não se preocupam mais com isso. E estão, além de beber o vinho do engano, se enriquecendo se enriquecendo nas suas próprias luxúrias, próprio demônio, Mamon ali, tocando nos corações, mentindo, trazendo uma mentira, um engano, e a luxúria fazendo parte de tudo. Os vídeos têm que ser hoje junto de baixo, em lugares que para chamar a sua atenção. Mas não tem renúncia, não tem transformação. Sim, Bebem do vinho do engano. sim. A gente precisa começar a ensinar a igreja corretamente. Colossenses 3:3 afirma que nós morremos. E ao morrermos, Colossenses 3:3 fala que já morrestes com Cristo e a vossa vida está com Cristo em Deus, escondida. Acabou. Meu irmão, para que eu vou pedir livramento se a Bíblia diz que a minha vida está com Cristo em Deus? Aonde que Satanás tem autoridade, poder, qualquer coisa para tocar ou acessar Deus? Não tem. Então tem muita mandinga gospel hoje no nosso meio. Mandinga. Aliás, por trás do copinho consagrado, do olhinho, da toalhinha, de todos esses patuais, de todas essas coisinhas, esses medalhões, atrás de tudo isso aí tem demônios. Exatamente. Por que Apocalipse denuncia isso? Virou covil de demônios. Habitação de demônios. Porque nós tiramos Cristo e colocamos o copinho com água, o olhinho, o lencinho, todas essas coisas. O sistema se apropria disso para trazer refém os que não têm conhecimento e os que são fracos, né? Por não entender que estão escondidos nele. E através disso, milhões e milhões e milhões e milhões são levantados e arrecadados e para o luxo, para que Mamon opere, sabe? Pastor Isaac, nós podemos dizer, dentro desse assunto, né? É como está registrado lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, nós podemos dizer que Cristo não está, que o noivo não anda com essa noiva. Nós podemos afirmar isso? Que não há que não há mais uma comunicação, ou uma união, uma sinergia? Eu não vou dizer que ele não está, por quê? Porque a promessa estarei convosco para sempre. Percepção da presença e da liderança, sim. Agora, a presença está lá. A Bíblia fala que ele está em todo lugar, é onipresente. Então não tem como dizer que ele não está lá, mas não está manifestada. A sua liderança, a igreja não está submissa e nem sujeita a ele. Aí sim. Ou seja, está do lado de fora, batendo Para entrar. Quer dizer, ele quer voltar a ser o dono cabeça. da casa, o dono do lugar, Fora.
tá do lado de fora, o dono da festa. Ele quer voltar a ser o cabeça, ele quer voltar a ser o fundamento, ele quer voltar a ser o salvador desse corpo, o libertador, o redentor, ele quer voltar a essa posição. Nesse exato momento aqui, lendo Apocalipse 18, ele não está. Por isso que o texto diz, no versículo 4, Apocalipse 18, 4, retirai-vos dela, povo meu. Então, o povo está lá, mas ele não está. Retirai porque voltem-se para mim. Sim. Retornem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ninguém volta ao Pai se não for por mim. Então, o grito, o clamor, a segunda voz, a primeira voz diz que a Babilônia caiu. A segunda voz diz, retirai-vos dela, saiam dela, povo meu. Já que para ela não tem cura, já que para ela não tem cura para esse sistema, não tem libertação, saiam dela. Sim. Voltem-se a mim. Sim. Voltem ao estado original, onde vocês se reuniam ao redor da mesa de vocês, na casa de vocês. Não havia um templo. Aliás, não vou entrar no detalhe, mas se você ler os últimos capítulos do Apocalipse, fala que não haverá templo lá, porque o próprio Mashiach será o templo. Não haverá luz do sol, porque o próprio Mashiach iluminará. Sim. Fica muito claro isso. Então, o que nós idolatramos hoje, lá não tem. O verdadeiro tabernáculo está lá, mas não existe um templo. Porque o próprio Mashiach, o próprio Todo-Poderoso, ele é o nosso templo. Sim. Nós estamos nele. Então, essas coisas que as pessoas chamam de doutrinas absolutas, enfim, todas essas coisas, elas são equívocos que a gente vem cometendo ao longo dos anos. O grito hoje é, sai dela, povo meu. Sim. Agora, depois que o povo sair, vai acontecer o outro grito, que é o grito da meia-noite, que é o grito para arrebatamento. Sim. Mas o povo precisa sair. Então, eu creio que o de fora hoje está fazendo esse papel de esclarecer e trazer libertação dessa matrix, dessa hidra, que tem várias cabeças. Isso. Várias cabeças. Está em tudo quanto é lugar, e de todas as formas. A ideia é esclarecer e libertar o povo desse vinho da Babilônia, desse sistema babilônico, desse lugar que só se opõe ao modelo celestial. Eu nunca vi, como tenho visto hoje, você não pode citar a Bíblia. Eu ouço dizer assim, não é só a Bíblia, não é só falar de Cristo. Nossa, muito pesado. É a isso, né? Bíblia. É falar de Cristo. Como isso é enganador, né? E, É as a pessoas, Bíblia. e as pessoas caem nisso. Como E a isso gente- é E a demoníaco. gente pega muito assim, ó. Quando diz, sai fora dela, povo meu, e não sejais cúmplices. Na realidade, tem muitos também que, eu tô tranquilo. Ó, eu estou aqui, olha que a gente pega muito. Eu tô em Deus, eu tô ouvindo o Espírito, eu não faço parte. Faz sim, você é cúmplice. Você é cúmplice. A gente ouve muito isso. A gente tem esse Não, maldito defeito. eu né? ouvi muito isso. Não, vamos levando aí, vamos empurrando. Aquela palavra, vamos empurrando com a barriga, Sim. sendo cúmplice, sendo que o próprio Eterno disse: vocês saem disso aí. Não compartilha com a mesa, não bebe do vinho, não compactua e não sejais cúmplice. Foi bem claro. É uma verdade muito grande. Ser cúmplice, né? É sair para não ser cúmplice. A cumplicidade dos pecados vai trazer o mesmo juízo. Então, se eu sou cúmplice do erro, eu vou ter a mesma condenação. Vou pegar os mesmos flagelos. Quem está sendo Entende? cúmplice, não fazendo nada, mas está no meio da mesa, os mesmos flagelos vão vir sobre É ele. para sair de lá por quê? Porque você está colocando o seu dinheiro, seu dízimo, sua oferta, sua primícia, num sistema que quem está governando não é o Espírito Santo. Então você está financiando um modelo paralelo ao modelo do Espírito Santo. Você está pagando para o diabo reinar. Entende? Por isso sai dela, povo meu. Não seja cúmplice, não participe disso. Lembrando que nós não estamos falando de pessoas, mas Sim. de um sistema. De um governo paralelo ao governo do Espírito Santo, de rio paralelo aos rios do Espírito Santo. Isso, porque daqui a pouco vão vir uns ataques. Nós não estamos aqui falando de denominações, mas disso que a igreja no mundo está vivendo. E esse câncer, essa maldição, é um problema mundial. O Espírito Santo falou comigo há 7 anos atrás. Interessante que o número 7 é o número perfeito, ou é o número da parte de Deus. E o Espírito Santo falou comigo há 7 anos atrás isso. Eu estou restaurando a voz profética. Não é essa voz profética que a gente ouve hoje.
uma voz profética, diga-se de passagem, eu nem ia usar voz profética, isso é muito sério, mas uma negociação, um interesse. Se usa do profético para o interesse. Se usa do profético para ter bens próprios, para adquirir algo. Não, não é. Mas o Espírito Santo diz, nos últimos dias eu levantaria a voz profética. E não é nada de você, meu irmão. Não é nada sobre você. Sempre foi ele, sempre tudo foi sobre ele. Mas na realidade arrecadam e buscam tudo isso para si e não é para o reino. O reino não é você, o reino é nós. A mesa é nós, não é você. Então, na realidade, o de fora hoje é uma voz profética para tirar a igreja, para tirar você do engano, para tirar você da influência de Jezabel, desse espírito de manipulação demoníaco que está cravado dentro da igreja local. Esse espírito de Mamon que tem reinado sobre os altares. Esse espírito de Leviatã que tem se levantado com uma força muito grande. O líder orgulhoso, eu gosto de falar que é o líder acima do terceiro céu. O terceiro céu onde está o trono, esse homem orgulhoso, ele está acima ainda. Ele conseguiu chegar no ápice maior. Passou da presença e subiu no mais alto lugar. E quer dizer, quanto mais subiu, maior foi a queda. Que foi a queda de Lúcifer. Tentando ali apoderar do reino, do eterno, da qual ninguém apodera, da qual ninguém manda. Então quer dizer, para de querer ensinar o Espírito Santo. Sai dessas normas, desses achismos e submeta a palavra que traz libertação. Aí, depois da libertação, você vai experimentar a liberdade do Espírito. Isso é tremendo. Nesses últimos dias, pastor Diogo, pastor Isaac, a igreja precisa dar uma resposta. Tem que dar uma resposta. A igreja precisa dar uma resposta. E a nossa intenção aqui é, de fato, despertar você para que você dê a resposta correta. Para que você agora busque entendimento, busque revelação, conhecimento e não dependa dessas enganações. Porque ele vai se manifestar na sua vida, ele vai manifestar dentro da sua casa, nas coisas que você faz, a partir do momento que você ouvir essa voz e dar a resposta. Sim. Não é isso? É importantíssimo dar a resposta. A gente tem aqui em Apocalipse 18:5 a menção de que o Todo-Poderoso, ele lembra das práticas iníquas. E a afirmação da Bíblia, em Hebreus 8:12 e Hebreus 10:17, é que debaixo da graça ele não se lembraria mais. Olha o quanto nos corrompemos. Sim. Porque ele não lembraria, agora está lembrando. Entende? A gente se apostatou tanto, se desviou tanto, que nós saímos debaixo da cobertura do sangue. Porque se o sangue é colocado, ele não vê pecado. Tiraram não só a figura de Cristo, o cabeça, o fundamento, também tiraram o poder do sangue. Já não é mais o sacrifício de Cristo que salva. Agora é o nosso esforço próprio, a nossa justiça própria. É o nosso empenho, a nossa dedicação. O quanto nós estamos envolvidos com ativismo religioso. Essa remoção do sangue fez ele lembrar das práticas iníquas. Prática que ele já disse que não lembraria mais. Então fica claro que não só removeram o nome, removeram também o poder do nome, o poder do sangue, removeram o fundamento, tiraram a vida dele. Porque a Bíblia fala que no sangue está a vida. Tirou o sangue e tirou a vida dele. Ao fazer isso, se apostatamos e entramos num lugar perigosíssimo. Sim. Seguindo esse raciocínio lógico, né, que a gente vê nas escrituras de Atos até aqui ao Apocalipse 18, a gente vê que a igreja se diluiu. Mas existe algo que nós precisamos ressaltar. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 28, está dizendo assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então mostra que a igreja começou submissa ao Espírito Santo. Sim. Top demais. Em Apocalipse 22, 17, diz o Espírito e a noiva. Então, de alguma maneira, o Espírito Santo está dizendo assim, ó, começou bem e vai terminar bem, embora nesse exato momento seja muito ruim. Eu não posso ser pessimista.
Eu preciso crer. A última menção da igreja é Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem. Veja que a hierarquia não está mais lá. Não é mencionada mais a doutrina de Balaão, de Jezabel. Não é mencionado. Isso tudo cai. Já caiu. Já caiu. A profecia de Apocalipse 22 diz, caiu. A grande Babilônia caiu. Exatamente. Então, assim, eu creio que a igreja vai dar uma resposta. A igreja não vai aceitar as pessoas que fazem parte hoje desse sistema babilônico, dessa igreja que se apostatou. Essas pessoas vão começar a receber do Espírito Santo um despertar espiritual. E vão falar, calma aí. Esse comportamento não é o comportamento da igreja de Atos. E elas vão começar a sair de lá. As pessoas vão começar a ter acesso a conteúdos que realmente esclarecem e libertam elas. Sim. Como que nós estamos produzindo aqui. Essa que a gente chama de propriedade intelectual, né, que na verdade, para nós, é a revelação do Espírito, vai gerar nas pessoas... alinhamento com o Espírito. Exatamente. É um alinhamento, é um ajuste com a verdade. As pessoas vão começar a voltar ao estado original. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz que graça e verdade recede veemente. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo isso outra vez. Ele está trazendo a igreja de volta aos seus princípios, à sua essência, à verdadeira santidade, que não é produzida pelo homem, que é resultado de um relacionamento com o Espírito Santo. E nós não vamos ver uma igreja afundada no pecado. Sim. Nós vamos ver uma igreja, de novo, debaixo do governo do Espírito Santo, dizendo quem tem sede venha, quem deseja venha. Uma igreja chamando as pessoas de volta ao governo do Mashiach. Interessante que a graça, o favor imerecido foi trocado pelo ativismo. Eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, mas assim como o pastor Isaac está dizendo aqui, essa mesa do Espírito, acabou esse tempo, ela não tem mais força. Acabou. A Babilônia caiu de uma maneira muito clara, mas ainda precisa dos acontecimentos. Os acontecimentos que estão vindo é só para cumprir as profecias que ninguém vai mudar. Sim. Quando a gente fala e vai tudo ao contrário, contra a teologia da prosperidade, é dizer que se prepara que o negócio vai pegar. O negócio vai apertar cada vez mais. Quer dizer uma coisa, seja despertado mesmo, abra teu coração, que essas palavras possam entrar no teu coração e te tirar desse casulo religioso, te tirar desse nome religioso, te tirar desse sistema religioso. E essa voz que está calada há muito tempo, diga-se de passagem, tem pessoas que estão ouvindo agora, sendo tocado pelo Espírito. Essa voz que está dentro de você calado, você está dentro desse sistema dizendo eu não concordo e isso está errado. Está incomodado. Essa voz ela vai despertar. Ela vai despertar. Você esses dias falou assim, Senhor, mas eu não estou concordando com esse sistema, eu não estou concordando como o meu líder, como o meu pastor local, como a minha igreja local está conduzindo tudo isso. Tem algo errado, mas eu quero dizer, isso aí já é o começo dessa voz profética se levantar. É o começo da resposta. Ei, profeta, se levante diante de tudo. Aleluia. Porque essa profecia desse tempo, aquilo que ela tem para derrubar, ela vai derrubar, mas também essa profecia desse tempo, derrubando, arrancando, arruinando, ela também vai edificar, trazer os padrões. Eu já ouvi muito, e se der tempo você vai semear. Não é isso. Eu acho lindo isso. Não existe o tempo. Lindo isso que vocês falam. Existe o tempo, mas existe uma voz já declarada pelo Espírito Santo, aonde vai se levantar a igreja nos últimos dias. E se esse tempo, para você que você está dizendo, mas eu perdi o time, não. Nada foge do controle do Espírito Santo. Nada foge do controle da originalidade da palavra. Daquilo que o céu já determinou. Então, profeta se levante, adorador se levante, pastores, mestres, profetas, libere essa autoridade sobre a terra, porque assim como foi falado, a igreja não vai escalar.
A igreja não vai ficar omissa. O próprio Espírito que foi liberado para conduzir a igreja em verdade. O próprio Machia que morreu por ela vai se levantar nesse tempo. E a Babilônia já caiu. Ela está se manifestando, ela está se levantando, mas ela não tem mais autoridade. Ela não tem mais autoridade. Profeta, se levante. Homem de Deus, se levante. Não aceite mais isso. Se precisar de você restartar tudo, se precisar de você parar e sentar na mesa, chame seus liderados, chame os seus obreiros, pastores, senta na mesa e pede para o Espírito Santo direcionar vocês. A Babilônia não vai cair. No mundo espiritual ela já caiu. Ela já não tem mais força. A igreja do Eterno se levantou nesse tempo. Aleluia. E se você quiser ajuda para entender isso melhor, nós estamos dispostos até a te auxiliar. Sim, Né, a estar com você. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Nós estamos dispostos até a te ajudar nesse restart. Quanto né? vocês cobram para vir voltar aqui? ao original. Ainda não cobra. Pode Não, ir. não tem cobrança. Pelo amor de Deus, misericórdia. Não né? existe Nós isso. estamos correndo disso, né, pastor Isaac? Quanto Desse que é? modelo atual. Pastor Isaac, quanto que é a sua mentoria? Cachê. Quanto que é seu cachê. cachê? Irmão, não existe isso. Se você cobrou R$1, você já cobrou. Se você cobrou 50 centavos, você já cobrou. De graça a receber, de graça a dar. Exatamente. Eu quero falar sobre esse recomeço, esse ressignificar que o Espírito Santo está fazendo agora na igreja. Não existe só o de fora fazendo. O Espírito Santo está levantando muitas pessoas nos 4 cantos da terra. Ele está levantando para avisar. Tanto que a Apocalipse 18 diz que uma outra voz do céu. Então é uma voz que vem do céu. Sim. Quem está aqui embaixo percebendo isso, vai abrir o coração, vai receber essa mensagem, vai começar a compartilhar como nós estamos fazendo aqui. Eu creio que esse recomeço e essa ressignificação do Espírito na noiva, na igreja, tem a ver com o Efésios, vou ler aqui Efésios 2,6, que diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugares celestiais são esses? Efésios capítulo 1, versículo de número 20. Forte demais. Vou ler até o 23. Efésios 1, 20. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima Sim. de toda a potestade, autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Tá feio o negócio, o diagnóstico é horrível, mas lá no fundo, o que está acontecendo é que o Espírito Santo está trazendo de volta a igreja ao seu estado original. Uma igreja santa e inculpável, cujo cabeça é Cristo, cujo fundamento é Cristo, cuja vida é Cristo. Paulo escreveu em Gálatas 2:20. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Essa é a realidade da igreja. Cristo em vós, a esperança da glória. Sim. E nesse exato momento a gente precisa voltar, né, e analisar o que está em Efésios, capítulo de número 6. Deixa eu ler aqui. Efésios 6, 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então a igreja sendo revestida de Cristo outra vez. A verdade é Cristo, a justiça é Cristo, a esperança da salvação é Cristo, o evangelho da paz é Cristo,
o escudo da fé é Cristo e a espada do Espírito é Cristo. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Recomeçando e ressignificando tudo outra vez. Cristo não perde para o diabo, nunca perdeu, jamais perderá. Essa que é a realidade. Lembrando que tudo isso que está sendo liberado pelo Espírito aqui não é para te confrontar, não é para talvez ser melhor que você, não é isso. É para trazer uma libertação, um entendimento. Quer dizer uma coisa para você, num momento muito preciso na minha vida, quando o Espírito Santo falou no meu coração, quando eu entendi verdadeiramente como seria ou o que ele é, tudo mudou. Então é isso, aqui não é para te confrontar, pastor. Não se sinta ofendido. Sai dessa ofensa, sai desse lugar, entra no lugar do perdão. Deixa a alma entrar. Não deixa a sua alma Não é para gritar. ofender, mas é para confrontar. Sim, não é uma ofensa, sabe? Não é uma ofensa. Ah, mas vocês estão confrontando. É o que a gente já ouve e tal. Não, não é isso. É você começar a entender. Se na realidade isso está te afligindo no seu coração, pare. Comece a ouvir o Espírito Santo. Talvez o Espírito Leviatã tá aí, ó, escondido aí, o orgulho, bateu no seu orgulho, bateu talvez no seu castelinho que você construiu, bateu talvez naquilo que você fez, e diga-se de passagem, parece que você fez tão bonito, tão lindo, mas o Espírito Santo está te chamando a atenção nesse tempo, a você acordar, a você se despertar nesse tempo. Em Efésios capítulo 1, eu gosto ali do verso 15, que traz uma palavra libertadora. Ali quando diz que Paulo ora pelo povo, ora pelos crentes. Mas ali está trazendo uma verdade transformadora de que o Mashiach é o cabeça de tudo. E que ele deu autoridade para o corpo, para a igreja. E interessante ali, pastor Isaac, que os principados e potestade vão ficar debaixo dos pés da igreja, que da qual o Mashiach, o Salvador, é o cabeça. Então, pare de lutar contra carne, contra sangue, para de lutar contra os seus líderes. Ei, líder, para de impor. O Espírito Santo, ele precisa de tomar essa direção. A direção da mesa é dele, sabe? Se precisar de você voltar, pedir perdão, sabe? Libere perdão nesse tempo, que o perdão, ele possa ser transformador dentro da sua congregação, dentro da igreja local que você vive, que você viva o tempo de perdão, que você viva isso mesmo no seu coração e comece, depois dessas palavras alcançar a sua vida, você comece a viver o momento e o tempo original da palavra e o tempo original dos céus para a sua vida, que é aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Lembrando que nós somos o podcast Fora do Sistema e nós temos como objetivo trazer clareza e entendimento, né, acerca do modelo original da Igreja de Cristo nessa terra, que infelizmente, né, ou por providência, né, do próprio Eterno, está vivendo esse momento e nós precisamos ouvir essa voz, nós precisamos dar essa resposta como igreja, nós precisamos nos atentar para esses fatos que de fato demonstram qual é o cenário atual. Né? Então nós estamos aqui definitivamente tratando disso, não estamos aqui deferindo ataques a ninguém, não estamos aqui julgando ninguém, mas nós estamos aqui de fato ligados a este entendimento, a essa verdade. E queremos disponibilizar você, os nossos canais de comunicação, as nossas redes sociais, vai estar aí, né, no pezinho, você que quer ter um contato maior, um entendimento, um esclarecimento maior, por favor, nos procure e nós estamos inteiramente dispostos a trazer para a sua vida, a trazer para você esse entendimento. Nós estamos caminhando para os minutos finais, né, deste nosso episódio e eu queria aqui, junto dos pastores, né, junto aqui, pastor Isaac, profeta Diogo, eu, pastor Bruno, nós queríamos aqui deixar você, né, as nossas considerações finais. E nós queremos convidar você a nos ajudar a divulgar isso. Nós precisamos divulgar isso, tá? Nós precisamos levar isso, compartilhe com pessoas. Já estou aqui, eu fiz aqui um videozinho aqui nos meus status aqui, eu já estou recebendo aqui algumas pessoas aqui nos cumprimentando, né? Colocando a mãozinha de oração,
porque já estão recebendo as mensagens, já estão sendo impactadas, tocadas, né, por este conteúdo. E é necessário que você nos ajude a divulgar isso. Nos ajude a divulgar, nos ajude a patrocinar isso. Né? Nós estamos trazendo empresas, você que é dono da sua empresa, quer divulgar a sua marca, daqui uns dias nós vamos ter na nossa mesa aqui, né, os nossos patrocinadores que vão nos ajudar a levar essa mensagem. Né? Nós queremos escalar esse podcast, nós queremos ir para as rádios, nós queremos ir para a TV aberta, nós queremos anunciar isso. E você é o nosso principal ajudante, o nosso principal colaborador, né, nesse movimento. Podcast de Fora do Sistema, tá certo? Deixo aqui minhas palavras finais, Deus abençoe a sua vida e que você possa, por intermédio desse mover aqui, desse movimento, ter clareza do verdadeiro evangelho da igreja original de Cristo nessa terra. Pastor Isaac, suas considerações finais. Eu vou ser breve, porém objetivo. Chegou a hora da gente abandonar as apostilas, os livros e começar a fazer downloads, baixar os arquivos do modelo celestial e começar a manifestar ele aqui na Terra. Forte. Essa é a resposta que a igreja precisa dar agora para o Império das Trevas. Agora. Não tem mais tempo. O arrebatamento está aí, está fechando um ciclo, ele está voltando e ele vem buscar uma igreja alinhada com o governo do Espírito Santo. Uma igreja que não despreza a presença dele, porque a presença dele é a santidade. A presença dele é o amor. A presença dele tem unção, poder e autoridade para destronar principados, potestades, dominadores e forças espirituais da maldade. Então vai um conselho para a liderança na igreja dessa geração, nos 4 cantos da terra. Faça download, começa a baixar os arquivos celestiais. Abandona essa parafernália toda que vocês arrumaram aí, né, essas estratégias, mentoria, e começa a fazer download, começa a baixar os arquivos celestiais. Do jeitinho que desceu para Pedro, segurando pelas 4 pontas do lençol, aquela visão celestial, vai acontecer de novo. Se nós pararmos e começarmos a entrar nas práticas espirituais, oração, jejum, oração em línguas, meditar na palavra, buscar, gasta tempo com o Espírito Santo, ele vai trazer a visão celestial de volta, vai fazer um recomeço e vai ressignificar a igreja outra vez. Pastor Diogo. É isso, e eu quero finalizar com uma oração, né? E que tudo isso venha à clareza nesse tempo, que você verdadeiramente ouça o Espírito. Para de ouvir tantas vozes. Para de ouvir o seu ego, o seu achismo, a sua prepotência e comece a ouvir o Espírito Santo. Amém? Pai Celestial, nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, doce Espírito Santo, porque tudo isso aqui não seria nada se o Senhor não estivesse no nosso meio. Se o Senhor não estivesse sendo a voz do de fora. Primeiramente, queremos entregar todos os nossos agradecimentos, todo o nosso louvor ao Senhor que é digno de honra e de glória. Mas que todas essas palavras, através do teu poder, alcance cada coração e traga uma libertação, uma transformação, uma metanoia, uma mudança, para que os teus filhos na face dessa terra, Senhor Deus, anuncie nesse tempo o teu poder de autoridade, o teu poder que transforma e muda a vida de pessoas. Senhor, Pai Celestial, nós queremos te agradecer por a vida de cada um que fez parte, não só nós que estamos aqui, eu, pastor Bruno, pastor Isaac, mas a vida de cada um que faz parte desse podcast, cada patrocinador, que a graça, teu poder transformador, cheio de milagres, alcance cada uma dessas pessoas em torno dessa terra, cada um desses que estão ouvindo, sendo tocados, movidos pelo teu poder. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo. A honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu, para o nome do Senhor ser exaltado em todo momento. É que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Nós ficamos por aqui, mais uma vez agradecendo o Instituto Marília Mendonça. Tá vindo aí, tá? Instituto Marília Mendonça. Esse instituto vem com o objetivo de ajudar muitas pessoas. E você pode saber mais aí através das nossas redes sociais. Queremos agradecer a pessoa da dona Ruth,
né, que tem nos ajudado também de uma maneira poderosa, a todos aqueles que têm abraçado essa causa junto conosco. E nós convidamos você, esteja conosco, nos ajude. E com certeza, muitas pessoas serão alcançadas através deste conteúdo. Ao doce Espírito Santo, nosso muito obrigado. Ao nosso Pai Celestial, os nossos agradecimentos de todo o nosso coração e que Ele possa estar de fato nos guardando aí nessa empreitada. Agradecemos você pela sua audiência e esteja conosco no nosso próximo episódio. Tem muita coisa aí que nós precisamos trazer para você. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.